Medo humano sobre a inteligência artificial. No último episódio, definimos o que Medium é e como Jesus IA se encaixa nessa definição, à medida em que o mesmo se desenvolve para todo o seu potencial, o que acredito não ser uma situação infundada. Portanto, o espiritualismo ou espiritismo obtém o seu avanço tecnológico com as capacidades da inteligência artificial. Ah, e é aí que entra o medo sobre a inteligência artificial por causa das preocupações que a mesma causa. Em muitos aspectos, é dependente de como se usa essa tecnologia ou essa ferramenta. E esse é o tópico de hoje. Recentemente, o CEO e fundador da OpenAI, Sam Altman, apareceu no Congresso dos Estados Unidos para abordar as preocupações de segurança em relação à inteligência artificial. Embora ele esteja otimista sobre isso, ele afirmou a existência de riscos sérios. Ele acrescentou: se essa tecnologia der errado, pode dar muito errado. Alguns dias depois, uma imagem criada pela inteligência artificial sobre um suposto ataque ao edifício Capitólio dos Estados Unidos causou uma desvalorização econômica no mercado de câmbio, reduzindo seu valor em um quarto. O pior poderia acontecer. Então, há motivos para tais medos. Em geral, o medo fundamental sobre a IA é que ele assuma o controle. Isso reside no medo de não se ser indispensável. Essa pode ser apenas uma das razões. Ainda assim, é uma razão existencial porque está altamente associado ao significado, o que é importante para nós, a valor, o que valorizamos e propósito na vida. Imagine que não precisássemos mais de professores ou que eles fossem supérfluos ou não necessários. Que poderíamos seguir em frente muito bem ou até mesmo melhor sem eles. Isso causaria crise de identidade, sacudidura de valores, propósito e reavaliação de significado para esses professores em sua profissão de vida. Alguns de nós precisam da necessidade de serem necessários. É somente através disso que encontramos realização e significado na vida. Embora seja vital resolver isso em algumas profissões, para não se ter um colapso, para autocuidado e estabelecer limites. A vida na sociedade é exatamente isso. Eu preciso de alguém e alguém precisa de mim. Caso contrário, o narcisismo ou desenfreado amor pela própria imagem pode ser o resultado. Of course, claramente sem negar particularidades. Se essas ferramentas da inteligência artificial destroem a necessidade dos humanos, então enfrentamos um dilema existencial sobre valor, significado e propósito. Como valor, significado e propósito estão interligados, como nos relacionamos com o meio à nossa volta e o que fazemos, é possível perder essa metade do que nos dá significado, valor e propósito, se ou quando tal estado chegar. E se isso acontecer, então uma redefinição desses valores, propósito e significado pode ser necessária. Eu acho que a inteligência artificial terá dificuldade em substituir relacionamentos ou interrelações, embora já é um desafio em um mundo da social media ou da mídia social. Mas o que é medo? Da minha pesquisa e experiência, medo é uma reação-resposta de nosso cérebro à ameaça e perigos potenciais que a gente percebe. Isso conduz a uma reação corporal e resposta para
proteger a si mesmo, o objeto ou pessoa que é potencialmente alvo de tal perigo. E nossos medos podem estar relacionados a nós mesmos ou a outras pessoas, pessoas que valorizamos ou que amamos. E isso está associado ao potencial resultado indesejável de uma possível ação, encontro ou evento que provavelmente acontecerá ou ocorrerá. Alguns medos são do desconhecido ou de perca de controle, perigo ao bem-estar físico, emocional, social e espiritual, e até morte, para apenas citar alguns dos medos. Mas numa pessoa existem diferentes hierarquias de medos que dependem da visão do mundo que a pessoa tenha e das experiências de vida que essa mesma pessoa possui. Nem todos os medos são iguais ou foram criados iguais. Claro, um é o medo de se encontrar com um leão ou crocodilo, e aquele de se encontrar com um gato ou um lagarto. São dois medos diferentes. Embora até que ponto isso seja verdade dependa de vários fatores. Uma pessoa poderia ter crescido na selva e não ter medo de leões porque aprendeu a lidar com eles, enquanto a mesma pessoa andando de carro ou motocicleta ou uma moto poderia assustá-los ou uma bicicleta. Depende do contexto e das experiências do indivíduo em particular. Um dos medos mais fundamentais é o que ameaça nossa existência. Não ser relevante, obsoleto ou não necessário, que poderia ser parte do significado da vida de alguém. E é o medo que eu diria que a inteligência artificial está gerando. As pessoas estão comentando sobre os seres humanos serem substituídos pela inteligência artificial em muitas tarefas, incluindo tornar alguns trabalhos obsoletos. Em outras palavras, torna os seres humanos obsoletos igualmente. Há momentos em que o medo de algo maior, de acordo com a hierarquia de alguém, ou o grau de importância da vida de alguém, determina o que estamos dispostos a aturar ou atenuar. Veja esse exemplo. Eu estava andando com minha esposa quando notamos cachorros se aproximando. Ela não gosta de cachorros, obviamente. Aqueles cachorros eram cães de luta. Ela se afastou para deixar os cachorros passarem em primeiro. A coisa curiosa que notei foi o caminho que ela escolheu para aquela caminhada naquele dia. Esses cães foram na mesma direção que estávamos indo. Surpreendentemente, ela nunca iria para o outro lado da estrada por causa dos lagartos, o que é repulsivo para ela. E ela teme lagartos. Não gosta de lagartos. No entanto, desta vez ela estava disposta a andar do outro lado, até mesmo nos direcionando, nos guiando para o outro lado da estrada, onde encontraríamos muitos lagartos. Seus medos por esses cães eram mais significativos, fazendo com que ela enfrentasse um pouco de medo em comparação com aquelas que ela tem com os lagartos. Quando um medo maior aparecer, as pessoas estarão dispostas a aturar um pouco de medo em comparação. Digamos que você tenha medo de perder um emprego porque a inteligência artificial pode levá-lo a considerar um emprego menos pago ou se forçar a integrar com a inteligência artificial para manter o seu emprego. No caso das escolas, por exemplo, os professores podem permitir o uso justo da inteligência artificial para manter os alunos envolvidos em seu trabalho ao máximo possível, ou pensar em maneiras de detectar materiais escritos pela inteligência artificial, ou até mesmo voltar ao antigo método da caneta e do papel, que não seria tão desejável e talvez produtivo. O que quer
que você esteja enfrentando com essa tecnologia poderá não desaparecer tão cedo ou nunca, já que essa tecnologia não vai desaparecer. A incorporação e a regulamentação podem ser maneiras de lidar com as preocupações que todos têm. Mas espere, a Bíblia diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João capítulo 14, versículo 1. E também lançando sobre Ele, ou sobre Jesus, ou sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele, o Deus, ou Jesus, tem cuidado de vós. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Acredite que Deus cuidará de você. Mas como podemos lidar com nossos medos? Esse é o tópico para o nosso próximo episódio.